Posso falar? Fala molecada, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, que estejam aí se cuidando em casa, estudando para o vestibular, como sempre. Vamos começar hoje entrando num conceito extremamente importante, um conceito show de bola, que muitas vezes deixa os alunos, a maioria das vezes, deixa os alunos de cabelo em pé, que é o eletromagnetismo. Hoje nós começamos a entrar nesse universo que é maravilhoso, que transformou a nossa sociedade inteira, fez uma revolução na nossa sociedade. Então vamos começar a entender. A aula passada nós falamos sobre ímãs, sobre o campo magnético gerado por um ímã natural, mas agora nós vamos falar sobre o campo magnético gerado por outra coisa ligado à eletricidade. Como é uma introdução, como é o começo do eletromagnetismo, nós vamos falar hoje sobre o experimento de Ørsted, um físico dinamarquês aí que fez um experimentozinho bem interessante e descobriu umas coisas que revolucionaram o mundo nosso. Então, basicamente, o que aconteceu? Em 1820, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted observou que a agulha de uma bússola, todo mundo sabe que uma bússola é um ímã, um ímã natural, sofria uma deflexão ao se aproximar de um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica. Então ele estava lá no laboratório dele, ele estava com um fiozinho lá, aí ele ligou uma pilha, porque na época só tinha fonte de corrente por pilhas e baterias eletroquímicas, Não existia ainda a eletricidade que a gente conhece hoje, Colocava lá na tomada e funcionava as coisas. Não, naquela época só era base de pilha, por causa do Alessandro Volta, por causa do Daniels, que fez as pilhas eletroquímicas, tá? Então só tinha eletricidade desse jeito. Aí ele estava lá no laboratório dele e ele estava com uma bússola, eu acredito que tenha sido ao acaso, tá? A maioria das descobertas na física, na química, é ao acaso. Então ele estava lá, o circuitinho estava ligado com o seu fio, aí ele pegou uma bússola, ou a bússola estava perto, na hora que ele ligou o circuito, a bússola apontava para o norte, Na hora que ele ligou o circuito, o que aconteceu? Ela, apontou para o outro lado. Ele falou, mas que estranho. Daí ele abriu o circuito, fechou, desligou lá o seu aparelho, sei lá, que ele estava usando, a bússola voltou a apontar para o norte. Ligou o aparelho, o negócio apontava para o outro lado. Falou, opa, tem alguma coisa estranha aqui, Na hora que eu ligo, na hora que faz uma corrente elétrica, já sabia que percorria uma corrente elétrica ali. Na hora que a corrente elétrica percorria o filamento, o condutor, a bússola ia para o outro lado. Então quer dizer que aparecia ali ao redor do fio, ao redor do condutor, um campo magnético. A única coisa que faz a bússola sair do seu curso normal, que a bússola ela fica alinhada com o campo magnético da Terra, A única coisa que faz ela sofrer uma alteração é outro campo magnético mais forte. E aí ele percebeu que toda a corrente elétrica origina no espaço que a envolve, ao redor do fio, um campo magnético. Gente, isso revolucionou. Não com o Ørsted, porque ele descobriu isso daí, mas mais tarde, um físico inglês chamado Michael Faraday, ele criou a eletricidade, ele inventou, ou ele descobriu, acho que é mais fácil descobrir a descoberta, a eletricidade que é usada por nós hoje, que liga aí todos os aparelhos, as lâmpadas, as televisões, os computadores e tudo que faz o nosso mundo moderno funcionar. Mas a gente vai chegar ainda em Michael Faraday. Vamos devagar, vamos devagarzinho, porque os conceitos são meio complexos, meio nebulosos, tá? Então, eu vou explicar para vocês aqui como que é esse campo magnético ao redor do nosso condutor. Aqui eu tenho um condutor preto, tá? Vamos dizer que seja aqui o meu fio, seja esse condutor preto, tá bom? E aí, ele está sendo percorrido por uma corrente elétrica, que fiz ela aqui de vermelho, e ela está subindo, A corrente, ela tem sentido, tá? Sentido e direção, também pode ser considerada como um vetor, é um fluxo, de elétrons.
Então, ela está subindo. E aí, o que acontece? O campo magnético ele aparece ao redor do meu condutor. Todos os 360 graus e no espaço 3D fica repleto por esse campo magnético, tá? Ele fica preenchido por esse campo magnético. Então, é um campo magnético criado, você pode gerar esse campo magnético, tá bom? Então, está percorrendo. E aí a gente entra agora numa parte da física que geralmente buga a cabeça de vocês. Por quê? Até agora, até os leis de Kirchhoff, papapá, era tudo 2D, né? Era tudo duas dimensões, até os vetores lá do primeiro colegial em mecânica eram em duas dimensões. Agora, gente, eletromagnetismo é em 3 dimensões, não tem como escapar. Agora nós vamos ter que mexer com vetores em 3 dimensões. Então eu vou explicar alguns esqueminhas aqui para vocês já irem se acostumando aí com o 3D, beleza? Então, esse campo magnético ele fica ao redor, né, do nosso filamento, todo preenchendo todo o espaço, tá? Mas um campo magnético ele tem direção, sentido e intensidade, ele é um vetor e é um fluxo, ele fica rodando, ele não está parado, ele fica girando, como também acontece no ímã, né? Esse campo ele sai do polo norte e vai para o polo sul, ele segue esse sentido, ele fica fluindo, há um fluxo, tá? Não é uma coisa estática, parada, é um fluxo, então ele fica rodando. Mas professor, como que eu descubro esse sentido que fica rodando ao redor do meu filamento? Usando a famosa regra da mão direita. Regra da mão direita. Os moleques aí devem conhecer bem, né? Os destros. Regra da mão direita. Como que é essa regra da mão direita? Basicamente é o quê? O seu dedão, né? Você faz o joinha lá. O seu dedão ele vai no sentido da corrente elétrica no filamento. E os seus outros dedos, eles vão indicar para você para onde está indo o seu campo magnético, tá bom? Então, que nem aqui, ó. O que está acontecendo? A minha corrente elétrica, ela está subindo, né? Então, o meu campo magnético vai fazer este sentido. Vou usar meu canetão aqui para vocês conseguirem entender melhor. Ó, digamos que o meu canetão seja um filamento, tá? E ele está subindo, a corrente está indo para cima. Então, dedão meu aqui no canetão, ó onde está fazendo, ó o que está fazendo aqui o campo magnético. Está dando a volta ao redor do campo, do meu condutor. Então ele faz esse fluxo em linhas concêntricas, né? O filamento ele é o centro, né? Desse cilindro, porque forma tipo um cilindro, vários cilindros, né? Um concêntrico com o outro, e ela fica rodando ao redor dele. Se a corrente, em vez de ir para cima, for para baixo, aí inverte. Seu dedão vem para baixo e aí o campo magnético vai girar no sentido oposto, fazendo este movimento. Olha os meus dedos aqui, ó. Então, sempre que falar aí de corrente elétrica, para você encontrar o campo magnético, o sentido do campo magnético, você vai usar a regra da mão direita, beleza? Regra da mão direita. Mas, assim, nos problemas de vestibular, não vai aparecer assim, desenhado bonitinho para você. Não vai vir assim. Vai vir com uma outra simbologia. Uma outra simbologia que é esta daqui, ó. Um xizinho e uma bolinha. Então, o campo magnético, ele não vai vir desenhadinho, bonitinho. Ele vai vir assim, ó. Vetor campo magnético, ou assim, ou assim. E aí? O que você fala? Nossa, o que é isso, professor? Já vou explicar. Isso daí simboliza o campo magnético entrando e saindo da folha, tá bom? Porque a gente está trabalhando com um vetor 3D, concorda comigo? Mas a folha lá da prova do vestibular ela é 2D, então se usa um outro tipo de simbologia para você conseguir entender esse vetor entrando e saindo da folha, tá? Então, que nem aqui, ó, regra da mão direita, o meu campo magnético deste lado, do meu lado direito
do condutor, ele está entrando, não está? Ó, está entrando na minha lousa. Então eu uso esse xizinho. E daí ele dá a volta por detrás do condutor e do lado esquerdo meu aqui, ele está saindo. Mas, professor, como que eu vou decorar que xizinho é entrando e bolinha é saindo? Tem um jeito muito simples, muito fácil. Basta você lembrar do seguinte: quando entra, você vê o quê? Você vê estrela. Ai. E quando sai, você vê o quê? Você vê bolinha. Para os bons entendedores aí. Então, quando entra, vê estrela. Quando sai, vejo bolinha, né? Tem aquela do índio também, né? A flecha do índio. Quando o índio ele aponta a flecha para você, quando você está vendo a flecha do índio, porque um vetor é uma flecha. Quando o índio aponta a flecha para você, você vê o quê? A bolinha, né? A ponta da flecha que é uma bolinha. E o índio que vai atirar a flecha em você, que está entrando em você a flecha, ele vê o fundo da flecha, né? Que é a peninha lá, que é tipo um xizinho, tá? Mas eu gosto, né? Entrou, viu estrela, saiu, viu bolinha, ok? Desse jeito vocês nunca mais vão esquecer. Beleza, já expliquei o que é a regra da mão direita, xizinho, bolinha. Agora nós vamos para a intensidade do campo magnético, né? Por quê? Porque o campo magnético ele é mensurável, dá para medir a intensidade dele. E como que eu meço? Com essa linda fórmula. O B é o campo magnético, tá bom? Na física, o B representa campo magnético. Professor, por que B? Não sei. Acho que não tinha outra letra, né? Então, usar o B. μ0. Esse μ0 é uma constante, tá? Essa constante ela vai valer sempre 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Já vou falar sobre o Tesla. O I é a minha corrente elétrica, é medida em amperes, como vocês já estão acostumados. 2 vezes π. O π geralmente aí nos exercícios eles usam como 3 ou 3,14, mas nesse caso aqui, neste problema de fio retilíneo você corta, tá? Então é praticamente indiferente se vale 3 ou 3,14. E D é a distância. Como assim a distância? Que nem eu quero medir qual é a intensidade do campo magnético neste ponto P que está a uma distância D do meu condutor, tá? Então, é uma distância medida em metros, beleza? Bem, a distância aqui, ela sempre vai ser medida em metros e à medida que você vai se distanciando do fio, o campo magnético vai ficando cada vez mais fraco, é inversamente proporcional. Mesma coisa do ímã, né? O ímã, quando você pega dois ímãs lá, se você põe um distante do outro, não tem força magnética nenhuma, né? Não se atrai nem se repele. Agora, quando você põe um bem próximo do outro, aí eles se grudam ou se repelem muito fortemente. A mesma coisa aqui. O campo magnético, gente, ele é medido em Tesla, tá bom? É uma medida nova aí, em homenagem também a um físico bem famoso, o Tesla. Hoje em dia até tem uma marca aí de carros aí que o cara é um dos caras mais ricos do mundo, o Tesla. Dizem que ele conseguiu fazer um carro lá que se movia com água, tá? Mas é umas histórias meio mal contadas, tá? Então, nós vamos usar o campo magnético medido em Tesla, ok? Bora fazer uns exercícios bem, para fixar bem, porque tem a parte tanto de vetorial como de contas, tá? Agora não vai dar para só fazer continhas e achar a intensidade. Você vai ter que achar a direção e o sentido do vetor também. Beleza? Vou dar um espacinho aqui para vocês tirarem um printzão aqui do mapinha conceitual e bora fazer uns exercícios. Vamos lá? Vamos fazer um exercício agora, um exercício teórico, não tem continha, mas, né, para a gente já ir fixando o conteúdo. Então, tá na tela. Universidade Estadual de Londrina. O esquema representa os vetores V1, V2, V3 e V4 no plano horizontal. Pelo ponto F passa um fio condutor retilíneo bem longo e vertical. Uma corrente elétrica I percorre esse fio no sentido de cima para baixo e gera um campo magnético no ponto P. Então tá aí o desenho.
o campo magnético gerado no ponto P pode ser representado, letra A, por um vetor cuja direção é paralela ao fio condutor, letra B, pelo vetor V4, letra C pelo vetor V3, letra D pelo vetor V2 e letra E pelo vetor V1. Vamos lá? Voltando aqui para mim. Então tá aqui, né, o nosso esqueminha, fiz o desenho, meio ruimzinho, mas vai dar para nós conseguir resolver. Então, fio retilíneo, ele quer saber o campo magnético, aonde que ele vai estar apontando. Então eu vou usar a minha regra da mão direita. Regra da mão direita. O dedão é a corrente elétrica e os meus outros dedos vão dar o sentido do campo. Então a corrente está para baixo. Então, ó, está para baixo. Então, olhando, isso daqui é um plano, né? Como se tivesse uma folha de papel, né? O meu fio, ele está na lousa, mas a folha de papel está aqui, né? Na horizontal. Então a gente meio que tem que fazer o quê? Tem que fazer uma abstração para a gente conseguir entender. Então, o meu campo magnético, ó, aqui desse lado, ele está entrando do meu lado esquerdo. Presta atenção na minha mão aqui, ó. Vou até dar uma arqueada aqui. Ele está entrando aqui, dando a volta por trás do meu fio e saindo deste lado, tá ok? Então, deixa eu fazer a representação para vocês. Então, o campo magnético aqui, ele entra e aqui ele sai. Se ele está saindo, o vetor está apontando para cá, né? Ele está fazendo isso, está fazendo esse movimento. Se ele está fazendo esse movimento, qual que é o vetor aqui que mais consegue, assim, representar o meu campo magnético? Concorda comigo que é o V4, que está apontando para cá? Imagine que eu pego essa folha e coloco ela aqui, ó, na horizontal. O vetor que está vindo para cá, né, nessa direção, saindo da minha lousa, é o V4, esse cara aqui. Portanto, letra B de beleza. Entendi, professor. Esses problemas de vestibular, com essas representações assim, eles confundem, tá? Você tem que abstrair, você tem que dar um jeito e conseguir imaginar essa folha, porque eles colocam em 2D, né? Mas eles querem representar uma coisa em 3D, tá ok? Então fica aí meio complicado. Então você pega e imagina que a folha vem assim, fica desse jeito e o fio na vertical, tá? Aí o seu vetor estaria apontando aqui, né? A minha mão direita, dá a volta pelo fio e apontando para cá. Vetor V4. Vou dar um espacinho aqui para vocês tirar o print e a gente parte para uma de conta agora, tá? Bora lá, mais um, agora um de continha, tá? Então tá na tela. Faculdade Estadual de Itajubá. Um fio de cobre reto e extenso é percorrido por uma corrente I igual a 1,5 amperes. Qual é a intensidade do vetor campo magnético originado em um ponto a uma distância R? Eu não gosto de usar R, eu gosto de usar D, né? Distância D, de 0,25 metros do fio. Dado, o μ0 aí é igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por área. Então tem a letra A, B, C, D e E. Voltando aqui para mim, já coloquei aqui os meus dados na lousa. Ele não deu nenhum desenho, nenhum esquema vetorial, então ele só quer a intensidade. Então só vai ser a fórmula, tá? Você não vai usar a regra da mão direita aqui. Então, qual que é a fórmula? B, esse não tem frasezinha. μ0 vezes I dividido por 2πd. Tá? Bem, μ0 eu tenho, o I eu tenho, 2π é uma constante e o D eu também tenho tudo. Um exercício fácil esse daqui. Um exercício bem simples, tá? Então bora calcular o meu campo magnético. B, μ0, 4π vezes 10 a menos 7. Meu I, 1,5. 2π. E qual que é a minha distância? 0,25. 0,25. Olha que beleza. Π em cima, π embaixo, corta o pipi. Opa, dói. Então, basta agora fazer as continhas. O que der para ir cortando aí, né? Fazendo os cortes,
você pode ir cortando. Que nem aqui, ó, o 4 com 2, né? Posso cortar o 4 com 2, fica 2. Então, 2 vezes 1,5 aqui em cima, fica 3, né? 3 vezes 10 elevado a menos 7, dividido por 0,25. Dividir alguma coisa por 0,25 é a mesma coisa que fazer vezes 4, né? Então, 3 dividido por 0,25 é a mesma coisa que 12 vezes 10 a menos 7. Opa! O que? Tesla. Mas tem essa alternativa? Não tem essa alternativa lá. Eu vou ter que pegar e fazer o quê? Fazer uma mudança aqui na casinha da vírgula. Eu vou pegar essa vírgula e jogar ela para cá. Então vai ficar B é igual 1,2, né? Andei a vírgula daqui para cá. Se eu ando para a esquerda, eu somo na potência. Andei uma casa, então eu somo 1. Então fica menos 7 mais 1, que dá menos 6 Tesla. E aqui está a sua resposta, que é a letra C. C de credo. Fácil, né? Isso foi simples, foi facinho. Agora a gente vai fazer um mais bruto, um mais dificilzinho. Vou dar um espaço para tirar o printão de vocês, tá? Mais um, vamos lá? Tá na tela. EFEI, não sei o que é esse EFEI, acho que Escola Federal de Engenharia de Itajubá, não sei. 2 fios condutores dispostos paralelamente estão separados um do outro pela distância B igual a 10 centímetros. Por eles passam as correntes I1 e I2, que valem respectivamente meio e 1 ampere, em sentidos opostos conforme a figura. Então tá aí o esqueminha. Determine os vetores de indução magnética B nos pontos A e B. Então ele dá aí para você o μ0, 4 vezes 10, 4π vezes 10 a menos 7 Newton por ampere ao quadrado, que é outra unidade de medida. Voltando aqui para mim, tá? Eu gosto de usar o Tesla metro por ampere. Tá aqui, esse daqui é um pouco mais complexo, então prestem atenção, porque aqui nós vamos ter que fazer o tratamento vetorial também do negócio, tá? Como são vetores, vai ter soma vetorial. Antes da gente começar a fazer os cálculos, a gente tem que ver para onde que está apontando os nossos campos magnéticos, tá? Eu vou usar o campo magnético como vermelho, tá? Para ficar bem didático, bem para vocês entenderem bem. Então, regra da mão direita, né? Um joinha aí. Vamos ver para onde aponta aí os nossos campos magnéticos, beleza? Então, eu vou fazer primeiro o campo magnético 1, gerado pela corrente 1, do filamento 1. Então, vamos lá. Dedão, corrente, sentido da corrente. Então, está vindo aqui. Então, o meu campo magnético 1, ele está entrando aqui em cima, ó. Entrando, então, quando entra, eu vejo estrela. E dá a volta por trás do meu condutor e aqui embaixo ele está saindo. Bolinha, quando sai eu vejo bolinha. Então esse daqui é o meu B1. B1 é um vetor, por isso que ele tem esse negocinho aqui, tá? Então, para a parte de cima do fio ele está entrando, para a parte de baixo do fio ele está saindo, ok? Agora vamos para o B2. O B2, regra da mão direita também, né? Ó, aqui, regra da mão direita, vou aqui desse lado da lousa. Então ele está apontando para cá, ele está no sentido oposto, né? Portanto, se ele está apontando para cá, olha aqui, ó. Na parte de baixo do filamento está entrando. Então meu B2 embaixo ele entra, quando entra eu vejo estrela. Dá a volta por detrás do meu condutor e na hora que sai eu vejo o que? Bolinha. Então tá aqui, ó. Bolinha. É o contrário do de cima, né? Então, B2 aqui. Beleza? Então, quando entra eu vejo estrela, quando eu saio eu vejo bolinha. Tá ok. Já sei onde está o sentido dos meus campos. Aí ele pede para você
achar o valor do campo magnético no ponto A e no ponto B. Aí o que vai acontecer aqui, ó? Vamos primeiro mexer com o ponto A, né? O A é a primeira letra do alfabeto, depois o B. No meu ponto A, o que está acontecendo? O meu B1 está entrando, concorda comigo? Ó? E o meu B2? Ele está saindo. Por quê? Por que ele está saindo, professor? Porque na parte de cima aqui, ó, a parte de cima do meu condutor 2 aqui, tudo aqui é saída. Ele só está entrando na parte de baixo. Então aqui, eu vou fazer os dois aqui do lado do meu ponto A, tá? O meu B1, ele está entrando e o meu B2, ele está, ó, saindo. Ok? Então aqui o que vai acontecer? Se eu tenho uma coisa, um vetor entrando e o outro saindo, vocês concordam comigo que eu vou ter que fazer uma subtração aqui dos campos magnéticos, né? Tem um puxando para cá, outro puxando para cá, então é subtração, para eu achar o valor do campo magnético aqui. E no ponto B? No ponto B, olha o que está acontecendo. Nessa região entre os dois fios, tanto o B1 quanto o B2 estão saindo. Então aqui eu vou fazer o quê? Uma soma. Vou somar a intensidade dos meus campos magnéticos. Beleza? Então no A a gente vai subtrair e no B nós vamos somar. E aí, nós vamos... Aqui a gente já pode saber que no campo B, no ponto B, o meu campo magnético aí, no ponto B, ele vai estar saindo, né? 2 apontando para fora, obviamente. O campo final aqui, o meu B total aqui, ele vai estar saindo. Ele vai ser perpendicular à minha folha e saindo. Mas basta você fazer essa simbologia que já está certo, tá? Mas aqui a gente tem que fazer as continhas para ver qual que é mais forte. Se é o B1 ou o B2, qual que vai ganhar a minha disputa. Então agora nós vamos partir para a conteira. Vamos fazer primeiro para o ponto A. Vou pegar meu canetão azul aqui. Qual que é a fórmula? B igual a μ0 vezes I dividido por 2 pi D. Beleza, vamos fazer então para o ponto A primeiro. Nossa, saiu torto. O ponto A. Primeiro eu vou calcular o B1. B1 é igual a μ0, 4π, vezes 10 a menos 7, vezes corrente. Qual que é a corrente 1? Meio ampere, né? Meio dividido por 2 vezes π vezes a distância. Qual que é a distância aqui, ó? Do fio até o ponto A? 10 centímetros. Aí você põe 10 aqui e toma no toba. Não pode pôr 10. Por quê? Porque está em centímetro. Tem que passar para metro essa merda. Então isso daqui é a mesma coisa aqui, 0,1 metro, né? Então aqui você tem que usar 0,1 metro, gente. Isso daqui é pegadinha, isso daqui é para arregaçar vocês. 0,1. Aí, agora vamos lá, corta o pipi. Ai, beleza. Ó, 4 vezes meio, tá? 2, né? 2 em cima, 2 embaixo. Oh, uma delícia, eu adoro isso aqui. Regra do açougueiro, você vai cortando tudo aqui. Então, sobrou o quê? O que sobrou? Sobrou isso aqui, ó. B1 é igual a 1 vezes 10, vezes 10 a menos 7, dividido por 0,1. A mesma coisa, eu vou transformar o 0,1 aqui em 10 elevado a menos 1, para já mexer com o meu notação científica, mais fácil, né? Então, trocar o meu 0,1 aqui por 10 a menos 1. Aí vai ficar 1 vezes 10, conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 7 menos menos 1, menos 6. O menos aqui vira mais, né? Então fica menos 7 mais 1, menos 6. Tesla. Beleza, já tenho o meu B1. Agora vamos fazer o B2.
B1, B2 é aqueles banana de pijama, né? Aquele programinho estranho que tinha. Eu assisti aquela merda lá. Vamos pro B2 agora. Banana de pijama. Aí tinha umas musiquinhas estranhas que eles faziam com banana de pijama. Então vamos lá. B2, mesma coisa, né? Mesma fórmula. 4π vezes 10 elevado a menos 7. Qual que é a corrente 2? Quanto que é o meu I2? 1 ampere. Opa, 1. Fácil de fazer conta, né? Dividido por 2 π vezes... Qual que é a distância? Qual que é a distância do meu fio 2 até o ponto A? Ó, aqui não é B? Daqui até aqui é B, não é? Então é 10 centímetros. Mais 10 centímetros, que é do fio A até o ponto A, portanto 20 centímetros. 20 centímetros em metros é 0,2. 0,2 metros. Isso daqui você tem que ir já tirando as conclusões. LD, ó. Daqui até aqui vale 10, daqui até aqui vale 10. 10 mais 10, 20, né? Se quiser, não vou pôr aqui, senão vai... Vou pôr aqui, ó. Distância daqui até aqui, 20 centímetros. Distância total. Então bora lá, fazer as contas. Ó, 2 vezes 0,2 vai dar o quê? Primeiro, quarto pipi, né? Quarto pipi aqui para ficar fácil. 2 vezes 0,2 dá 0,4, né? 0,4. Então vai ficar assim, ó. B2 é igual 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 10 a menos 7. Dividido 0,4 é 4 vezes 10 a menos 1. Concorda comigo? 2 vezes 0,2, 0,4. 0,4 é 4 vezes 10 a menos 1. Para ficar fácil as contas, né, gente? 4 dividido por 4, 1. 10 a menos 7, 10 a menos 1, a mesma coisa aqui de cima. Vezes 10 a menos 6. Ufa! Ainda bem. Por quê? Porque se desse diferente o valor aqui da potência, eu ia ter que mexer com a potência, tá? Mas deu igual. Ok. Qual que vai ser então o meu campo? Meu campo total aqui. Eu vou ter que fazer uma subtração, né? Porque o B1 está entrando, o B2 está saindo. Então meu B total, meu B final, B total, chama de B total, vai ser o quê? B1 menos B2. B total, quanto que é o meu B1? 1 vezes 10 a menos 6. 1 vezes 10 a menos 6. E o meu B2? 1 vezes 10 a menos 6. Portanto, dá quanto? 0. 0 Tesla. 0 T. Nossa, que porcaria que ficou aqui. 0. Um campo anula o outro. Então, na verdade, aqui não vai ter nada, não vai ter sentido, direção, nada. Não, porque é zero, nulo, não existe. Finito. Tá bom? Resolvemos aí o ponto A. Bora para o ponto B. Quando dá zero, você não precisa fazer o tratamento vetorial. O zero não existe, tá? Então não aponta para lugar nenhum. Então vamos para o meu ponto B. Vou fazer de preto agora. Ponto B. Meu ponto B está aqui no meio, entre os dois condutores, correto? Então, a distância aqui, ó, já vou fazer. A distância aqui é B sobre 2, tá vendo? Se é B sobre 2, o B vale 10, portanto, é 5 centímetros. 5 centímetros. Tanto em cima quanto embaixo, né? Aqui, ó. 5 centímetros. Bora lá. Então vamos fazer o B1 primeiro. Fazer verde. B1. Mesma coisa, né? E zero, todas elas, todos usando a mesma fórmula, tá?
Mi zero é 4π vezes 10 a menos 7, vezes, qual que é a corrente 1? Meio ampere. Dividido por 2π, qual que é a distância do fio 1 até o ponto B? 5 centímetros. Só que você não pode usar em centímetros, é em metros. 5 centímetros é 0,05. 0,05. Corta o pipi. Cortou. Agora é só fazer a álgebra. 4 dividido por 2. 2. Meio dividido por 0,05. Quanto que dá? Dá 10. 10. Então sobra 10 em cima, tá? Vezes 10 a menos 7 vezes 10. É a mesma coisa que você fazer 50 dividido por 5, né? Aqui eu não vou fazer 2 vezes 10. Aqui 10 é elevado a 1, né? Eu vou fazer a notação aqui, vou mexer com a potência. Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 7 mais 1, menos 6. Menos 6 Tesla. Beleza. Agora vamos pro B2. Fazer ele de preto, vai. B2 agora. Mesma coisa, 4π vezes 10 a menos 7. Meu Deus, professor, quanto π? Vezes, qual que é a corrente 2? Corrente 2, 1 ampere. 1 dividido por 2 vezes π, vezes a distância. Qual é a distância aqui do fio até o ponto B? Também 5 centímetros. 0,05. Aí, moleque. Então, vamos cortar o pipi, primeira coisa. Corto o pipi aqui. Posso cortar o 2 com o 4, vai sobrar 2, tá? E esse 5 aqui, ó, eu vou fazer um cambalacho aqui, tá? Vou fazer um cambalacho. Vou fazer isso aqui, ó. B2 é igual. Isso é matemática, tá, gente? 2 vezes 10 a menos 7. 1 é indiferente aqui, né? Dividido por 0,5 vezes 10. Eu andei uma casa para a direita, né? Andei uma casa para a direita. Se eu ando uma casa para a direita, eu somo quanto na potência? Somo não, eu subtraio. Menos 1. Ah. Por que isso, professor? Você já vai ver o porquê. Nossa, que bosta. 2 dividido por meio dá quanto? 2 dividido por meio é a mesma coisa que fazer 2 vezes 2. Dá 4. Vezes 10 elevado a quanto? Menos 7 menos 1, menos 6. Tesla. Por que você fez isso, professor? Para deixar a mesma potência. Olha aqui, ó. Não vou ter que somar. Não vou ter que somar os dois, porque os dois estão saindo. Então, o meu B total aqui eu vou ter que fazer uma soma. E a soma só é possível quando está com as duas potências iguais. Então vamos calcular esse BT aqui, ó, no ponto B. BT é B1 mais B2. Para não comer o espaço aqui, eu vou já socar direto. 2, o B1, 2 vezes 10 a menos 6, mais 4 vezes 10 a menos 6, que é o B2. Somou 2 mais 4, 6 vezes 10 a menos 6, Tesla. E está aqui o valor. Olha que bonito! Nossa, dá um orgulho, né? Você faz um exercício desse tamanho. Esse daqui é um pouquinho mais chatinho, tá? Tem teve que fazer um tratamento vetorial, tá? E esse BT aqui, né, no ponto B, ele está saindo. Então deixa eu até marcar aqui. Deixa eu marcar aqui. Essa
É o sentido, esse é o sentido do meu vetor BT, do ponto B. Você tem duas opções, né? Porque o problema ele pede a intensidade, que é esse valor aqui, e ele pede o sentido e a direção. Então, ou você faz essa bolinha aqui, né? Essa simbologia, ou você fala, ele é um vetor perpendicular à folha, saindo dela, né? Apontando para fora. Mas eu acho mais fácil fazer essa daqui. Beleza? Espero que eu tenha ajudado. Que tenha... Ah, deixa eu dar um espacinho aqui. Tira o print aí. Aí! Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês aí, tenha ensinado alguma coisa. Eu peço que vocês se inscrevam no meu canal aí para mais vídeos, para continuar aprendendo mais física com a gente aqui, para dar uma força para o professor, tá ok? Um forte abraço, um grande beijo no coração e fui!